Saudações, senhoras e senhores, estamos de volta em mais um vídeo de uma série. Acabou virando uma série esse negócio. A gente tá aqui para falar mais uma vez sobre religiões UFO. Sim, a gente vai fazer um top 5 das 5 religiões UFOs que achei interessante falar, apesar de existir milhares de outras, inclusive no Brasil, mas a gente deixou de fora as duas principais que aparecem nas referências. E sem mais enrolação, a gente vai ver agora. O primeiro grupo que a gente vai ver se chama Chen-Tao, ou o caminho correto. O grupo Chen-Tao ele surgiu em Taiwan em 93, criado pelo sociólogo Wong Mi-Chen. Misturava um pouco de cristianismo, budismo, New Age e as inusitadas crenças OVNIs e também a prática chinesa do Qigong. Junto com toda essa salada também tinha as ideias tradicionais das religiões populares chinesas, algumas coisas ali de física ocidental, algumas ideias asiáticas e demonologia cristã, milenarista e escatologista. Só lembrando de uma coisa, todas essas religiões UFOs a gente já falou no outro vídeo que está aqui em cima, e nesse vídeo a gente trouxe algumas características e o momento em que surgem essas religiões em diferentes locais pelo planeta. Então dá uma olhada no vídeo que tem umas outras informações lá que são bem interessantes também. E o que o movimento do Chen-Tao pensava? Qual era a cosmovisão do povo, desse grupo? A ideia dele era que existia uma guerra nuclear que criou e aniquilou o sistema solar em 4 diferentes eras, e Deus pegou os sobreviventes em um disco voador. Eles tinham uma teologia ali bem complexa, que a gente já viu aqui as referências que eles tinham, e ideias de energia espiritual, né? Grande parte do mundo seria dominado por espíritos malignos e tudo iria acabar e havia uma necessária salvação. Lembrando que uma das características dessas religiões sempre é o milenarismo, a ideia de um fim iminente do mundo em que a gente está. E aí o que aconteceu? O Chen convenceu os seguidores de que ele devia dar dinheiro para a instituição para conseguir uma passagem a bordo dessas naves, que viriam para cá disfarçadas de nuvens, que pousariam na Terra em 99 e que levariam essas pessoas para o lugar do Pai Celestial. E aí eles foram para Califórnia, saíram de Taiwan, foram para Califórnia para aguardar a vinda do tal Deus que vinha na nave espacial em formato de nuvem. E foram para lá em 95. Chen estava convencido de que Garland, no Texas, seria o lugar onde esse Deus viria, porque nos seus ouvidos, lembrando que a gente está falando de uma pessoa asiática, Garland soava como Godland. E aí eles mudaram para o Texas lá em 97. E aí, em suas previsões dessa volta iminente dessa divindade, que eles chamavam Deus, pelo menos foi essa referência, o nome que eu achei que eles davam para sua divindade criadora, se materializaria em uma forma humana que seria reconhecível pelo Chen, em 31 de março de 98. Antes dessa sua encarnação, ou como Chen falava, a sua multi-encarnação simultânea, Deus anunciaria a sua segunda vida formal em 25 de março daquele ano em uma transmissão via televisão. Olha só, o negócio é ser transmitido via televisão. Só que chegou o dia, nada aconteceu. O Chen revisou as suas previsões e nas semanas que seguiram eles se mudaram para Nova York, o grupo dispersou e dali não se sabe exatamente o que aconteceu com ele ou se está até hoje por aí. Segundo grupo, a Ordem Fiat Lux, não é a caixa de fósforo. Criada em 73 pela Erika Bernschingen, ela era uma suíça que sofreu um acidente e bateu sua cabeça enquanto andava a cavalo, e aí descobriu que ela era a própria Virgem Maria, olha só que coisa, e que poderia se comunicar com seres transcendentais, sim, entre eles o próprio Jesus ou Cristo. Sendo assim, a Erika mudou seu nome para Uriela e fundou seu grupo de seguidores e saiu divulgando suas ideias pela Alemanha. O que tem no movimento Fiat Lux? A gente tem messianismo, fatalismo, naves espaciais, invasão de naves nazistas e outros seres. É bem parecido com o Chen, mas vamos lá. Eles acreditavam que o mundo ia ser devastado em 98 por discos voadores nazistas e desastres naturais. E também que alguns ETs amigáveis viriam para resgatar os poucos humanos escolhidos e usá-los para criar nesse novo paraíso terrestre. Porém, depois de 98, o mundo não acabou e
não rolou mais uma vez a previsão de fim iminente do mundo. E aí é o seguinte, essa ideia de nave nazista, vocês estão vendo o nome aí em alemão, já é bem mais antiga. E a ideia de que os alemães nazistas desenvolveram uma nave espacial com uma tecnologia alien ou algo bem similar a isso. E essas ideias de uma tecnologia nazista, ela tomou conta dos espaços de ufologia, de teóricos da conspiração, que adotaram esse mito de OVNI nazista e reinterpretaram para se adequar àquilo que eles estavam defendendo, né? Caso teria uma conspiração muito grande entre fascistas germanos bávaros e extraterrestres, sim, que se juntam para estabelecer a nova ordem mundial de uma grande elite ariana que governará o planeta. Olha só, estamos aqui no nível da loucura da teoria da conspiração. Mas vamos lá. Para estabelecer este novo governo, claro, estaria previsto o quê? O extermínio de boa parte da população. Quem seriam os exterminados, né? Judeus, africanos e os outros não arianos. E aí essa teoria da conspiração acabou se espalhando por alguns meios evangélicos conservadores, principalmente nos Estados Unidos, né? Que tinham a ideia de que os ataques extraterrestres supostamente iminentes contra os judeus fazem parte da grande tribulação, na qual o Evangelho de Mateus precede o retorno de Cristo. Rapaz, é uma salada que nenhum RPGista conseguiria fazer, nem o melhor roteirista. Mas vamos lá, esse foi o nosso segundo grupo. Agora vamos direto para o terceiro. O terceiro grupo se chama Academia de Ciências Unários. Sim, os Unários. Em 54 foi criado em San Diego, nos Estados Unidos. Um cara chamado Ernest Norman e a sua esposa Ruth Norman, sim, eles eram conhecidos pelos meios mediúnicos e os meios de contactados, que somos chamados as pessoas que recebem essas mensagens dos aliens aqui na Terra. Então, eles estavam numa palestra e aí receberam uma mensagem de um ser chamado Unários, que seria o entendimento universal articulado interdimensional da ciência. Sim, e através desta mensagem eles saíram e fundaram o Instituto ou Academia de Ciência Unários. Unários sempre se negou como religião, até mesmo como uma filosofia. Segundo o próprio, seria uma abordagem interdimensional para compreender a própria vida. Todos devem aprender funções psicodinâmicas da sua mente em um conjunto de sistema cérebro-corpo. Então aí a pessoa desenvolve uma maior consciência da sua função mental e do conceito infinito da criação cósmica e de seu propósito no lugar do universo. Eu acho que é o coach cósmico, a nova categoria de coach que deve estar surgindo logo em breve. E não breve não, né? Porque os caras são lá de 70, já está há muito tempo por aí. E eles falam que ensinam uma tal de física interdimensional que afirmam ter a capacidade de responder todas as perguntas do universo e sobre toda a sua existência. E o que é que eles pensam, além de tudo isso? É que a Terra estaria entrando em colisão com outro planeta que marcaria o início de uma era próspera. Aí as previsões foram para 75, não rolou. 76, não rolou. 2001, não rolou. E em 2010, o desembarque das naves ia chegar e não aconteceu. E estamos até hoje esperando o que vai acontecer, se esses rapazes vêm ou não. E aí, cara, nesse grupo, eu fui descobrir que, através deles, a mensagem de uns seres chamados Pleiadianos, sim, os Pleiadianos, para quem não conhece os Pleiadianos, o próximo vídeo vai falar sobre 5 raças extraterrestres que vêm para cá nos ajudar por sua benevolência cósmica. Muito bem, os Pleiadianos, eles trariam conhecimento que permitiria à humanidade finalmente alcançar a paz e acabar com todas as guerras, pobrezas e outras pragas, como o Serasa. Os missionários, então, viriam para a Terra e convidariam os terráqueos para fazer parte da Confederação Interplanetária de Planetas, sim, que seria um alinhamento de 33 planetas em nossa galáxia. 33 planetas em nossa galáxia, ok. A Terra seria então o 33º e também o último membro da Confederação. E aí, os membros dos Unários também são chamados de Space Brothers, como vocês estão vendo na foto aí no carro, que vivem em planetas como Vixal e Myton, seja lá como é que fala o nome de... A Ruth Norman teria tido 55 vidas nesta Terra, é muito gostar dessa Terra, hein? Em suas vidas passadas, ela alegou ser Maria de Betânia, não faço ideia quem seja, Buda, Mona Lisa, Sócrates, Benjamin Franklin, Henrique VIII, Rei Arthur, Carlos Magno, Confúcio, Rainha Elizabeth I,
Pedro o Grande, Johannes Kepler, o rei Poseide de Atlântida e muitos outros. Eu acho que eu gosto da humildade, da personalidade da vida passada, né? Ninguém foi bombonzeiro. O Ernest Hoffmann também afirmou ter sido, em uma das suas vidas passadas, Jesus de Nazaré, né? E teria as suas cicatrizes para provar. E também foi Osíris e Satanás, foram as encarnações bem inusitadas. O Charles Spiegel é o atual diretor, e ele afirma ter sido Napoleão e Pôncio Pilatos, sim, o líder romano que ordenou a morte de Jesus. Eu gosto desta humildade, mas enfim, vamos lá para o quarto grupo. O quarto grupo é um dos grupos que provavelmente são um dos mais falados, é o Heaven's Gate. O Heaven's Gate ele surgiu na década de 70. Foi fundado pelo Marshall Applewhite, que se recuperava de um ataque cardíaco, então, quando teve uma experiência de quase morte. E aí, naquele momento, ele passou a acreditar que ele e a sua enfermeira, a Bonnie Nettles, que também foi convencida pelas visões do cara, que eles seriam as testemunhas do apocalipse. O Marshall Applewhite e a Bonnie, eles juntavam ideias do cristianismo com um elemento de ficção científica, que era muito em voga na época. A gente tem que lembrar que todos esses movimentos eles surgem ali entre 50, 60 e 70. E também está passando por um momento de Guerra Fria e de corrida espacial, e toda uma neurose e toda uma tensão social criada por uma possível invasão ou espionagem russa, né? Então, o movimento liderado pelo casal conquistou adeptos e também teve outros nomes antes de assumir o mais conhecido, que o grupo também foi chamado de Human Individual Metamorphosis, sendo um dos primeiros grupos a usar a internet e recrutar membros e divulgar suas ideias pela internet, ainda mesmo nos seus primórdios e décadas de 80 também. E o que eles acreditam? Cara, eles acreditam na ideia de abandono da Terra e fixavam a ideia de um próximo nível na cabeça dos seus seguidores, e que o nosso corpo humano seria só uma casca que a gente precisaria abandonar para continuar na jornada espiritual, e devendo ser descartado nossa casca quando fosse necessário, né? Então eles colocavam ideia também de fim de mundo e ideia de um teletransporte para a nave do Pai Divino, que seria a nossa última chance de abandonar o mundo antes da reciclagem e aniquilação total. Que delícia! Então olha só, o mundo era visto como uma espécie de escola holográfica, um tipo de jardim para o cultivo de teletransportes espirituais para o nível acima do humano. Tem um texto de 95 chamado Declaração de um ET no Momento Encarnado, que explica que 16 anos da publicação do texto, 2 indivíduos que estariam no nível acima do humano foram encarnados, mudaram de dentro para fora e possuíram os 2 corpos humanos a fim de usá-los como os novos veículos. E os corpos estão disponíveis então para a reencarnação desse nível além do humano. Recebem um implante de um chip, que será que foi o chip da besta que surgiu daqui? Dentro dessa nave desses tripulantes, que vem preparar os humanos para essa incorporação desses seres acima do humano. A salvação deste pequeno rebanho depende de um procedimento correto de teletransporte para a nave espacial do Pai Divino. Então não há sentido em manter-se neste mundo, nem esperar que haja mudança. Então vai acontecer uma desconexão final e vamos ser removidos e rebutados nesse computador chamado planeta Terra, galáxia, que seria como se fosse uma rede. E aí o movimento Heaven's Gate ele ficou muito conhecido porque na década de 90, quando o casal Marshall e Nettles organizou um suicídio coletivo para uma noite de 26 de março de 97, naquela noite também foi possível avistar um cometa chamado Hale-Bopp no céu, que seria o canal de abandono da Terra que eles acreditavam e passavam para os seus grupos e seus membros. Quando o cometa passou, ele apresentou o brilho máximo no céu, os membros cometeram o suicídio tomando uma mistura de vodka com uma substância fatal. E quando os corpos foram encontrados, encontraram frases, né, ao lado dos corpos que estavam asfixiados, de grupo, que eles seriam um grupo conhecido como Heaven's Gate Away Team, né, que seria uma equipe de expedição no Heaven's Gate, que as autoridades fizeram uma associação ali com a equipe de missão do Star Trek, que sairia com esse nome. Bem pesado. O último movimento, o nosso quinto movimento, se chama Movimento do Raelismo, do movimento do Rael ou movimento raelista. Vamos lá, o movimento do Rael ele surgiu na década de 70, surge a partir do Claude Fourier,
que teria uma mãe ateia e um pai judeu. Essa informação é bem interessante. Numa manhã de 73, quando Cloud saiu para o trabalho, ele teve um impulso de ir para um vulcão mais próximo. Enquanto andava próximo à cratera do vulcão, ele teria sido contactado por um ser de 1,20 m de cabelos longos e pretos, olhos amendoados e pele oliva, que se apresentou como Yahvé Elohim. Claro que aqui uma referência direta à religião judaica. E disse em francês, sim, em francês, que pessoas de outros planetas criaram o ser humano através de uma engenharia genética e que os povos do passado confundiam esses seres com deuses, e o Vorion é quem iria preparar a Terra para o retorno desses seres. E aí ele adotou o nome de Rael. Sim, os Elohims possuiriam tecnologia altamente avançada, que o Rael teria vivenciado em uma viagem espacial junto a esses seres, foi até o planeta dos Elohims, onde todo o trabalho braçal seria feito por robôs e os habitantes seriam livres para desfrutar atividades intelectuais e sensuais. E os elementos da formação? Bem, no texto que eu encontrei do Joaquim Fernandes, que fala clones e messianismo extraterrestre, fala que os israelitas recuperam temas que são de antigos movimentos, que podia vir, por exemplo, do século XVII com o tal Barão Swedenborg. A própria Madame Blavatsky do século XIX já falava em contrato com outros seres e seres superiores, como os tais mestres ascensionados e os venusianos, senhores da chama. E também que influência de obras da contracultura, como Os Deuses que Fizeram o Céu, de Jan Sand, e eram os deuses astronautas do Erich von Däniken, sei lá como é que fala o nome desse cara, mas o Erich von alguma coisa. Esse livro ele é extremamente influente em diversos outros movimentos também, assim como outros livros, não só de suporte de pesquisas ou de pesquisas feitas por essas pessoas, mas também de ficção especulativa, ficção científica e tudo mais. Na visão do raelismo, a vida não teria surgido na Terra espontaneamente, mas sim por meio de uma coisa chamada design inteligente, que usou o DNA de um povo extraterrestre, nesse caso os Elohims, e o culto Brothers of Stone também já tinha utilizado esse tipo de ideia lá em 1955. Então esses ETs teriam já entrado em contato com outros profetas ao longo dos séculos, entre eles Maomé e Jesus, e passado mensagem ou dando sinais de retorno. Sim, mas para esse retorno acontecer, os extraterrestres teriam que ter demonstrações de que os humanos estavam realmente querendo contato. Se fala em uma classificação desse tipo de pensamento de teotecnologia. Sim, a teologia, a ideia de deuses tecnológicos, portadores de tecnologias muito distantes da que a Terra possui atualmente. Por isso que entre os ritos, um do mais significativo seria o batismo raelita, que seria precedido por um ato de negação total da sua religião de origem. Em 97, o grupo fundou uma empresa suposta de clonagem humana chamada Clonaid, que seria uma empresa de engenharia genética que tem o objetivo de clonar um ser humano. E o interesse por clonagem vem dessa visão do grupo também de imortalidade e de o uso da tecnologia para melhoramento da vida e da condição humana e transcender a ideia de limite que nós temos dentro deste corpo biológico criado a partir de seres extraterrestres. Em 92, o grupo ficou muito famoso por uma polêmica envolvendo a tal da clonagem. A empresa Clonaid disse por aí que eles teriam feito o primeiro clone humano da história, um bebê batizado de Eva, que até então nunca apareceu. O movimento realista difunde intensamente o conjunto de valores determinados como anticonformistas, que a gente pode colocar aqui como uma herança da contracultura e do movimento hippie lá da década de 60, e que se opõe diretamente à tradição e moral cristã e se colocam irrestritamente a favor de toda a causa que advogaria o desenvolvimento científico. Lembra que, segundo eles, nós vivemos a partir da ideia de deuses tecnológicos vindo do espaço. Ok. Sendo um movimento construído por uma tal teotecnologia, como a gente já falou, e apoia o uso de alimentos geneticamente modificados. Lá na década de 90, quando se iniciou o debate, eles foram a favor por
defender a ideia de melhoramento de alimentos para melhorar a vida humana através da ciência. Nada a ver com capitalismo, mas tudo bem. E o movimento realista continua por aí, os seres não chegaram, e essas foram as 5 religiões UFO que a gente achou. Não esquecendo de clicar nesse outro vídeo que está falando um pouco mais sobre as características que os estudiosos das religiões e desses movimentos, que são chamados novos movimentos religiosos, que surgem ali a partir de 60 e 70, e explicam as características deles, e ajudaria também a completar o que a gente falou aqui, beleza? Falta só um, que a gente vai, uma hora ou outra, publicar aqui. Não esquece de curtir e compartilhar aqui embaixo, e falou, até mais!